Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa em geral, ouvintes, nosso plenário aqui da Câmara, meu boa tarde. Mais uma vez retornando a esta casa, tivemos uma rápida passagem há cerca de 1 ano e meio por aqui, agora retornamos com a esperança de ficar mais tempo e trabalhar um pouco mais. E eu queria agradecer imensamente todos os votos de apoio que tive aqui, fui muito bem recepcionado por todos. Queria agradecer de coração todas as mensagens que foram externadas, os abraços, e espero realmente poder contar com todos vocês aí no nosso trabalho. Também queria aproveitar esse momento que a gente reinicia os nossos trabalhos para agradecer a Deus em primeiro lugar, aos meus familiares, a todos os nossos eleitores, as pessoas que estiveram junto, principalmente nas redes sociais, desejando um bom trabalho, uma boa sorte para nós. A gente sabe das dificuldades, porque passa todo o nosso país, que nesse ano a gente vai ter um agravamento dessas situações todas, e esperamos nesse momento aqui poder colaborar e contribuir principalmente com a nossa comunidade aqui. Eu quero, inicialmente, agradecer o apoio que eu tive também dentro do partido, que esteve mobilizado no sentido de conduzir o Renato à secretaria e, consequentemente, avalizando a minha participação nesse plenário. Então, foi unânime, todos os companheiros do partido, o nosso retorno a esse plenário aqui. Muito obrigado. Assim como agradeço também a esse plenário aqui o apoio à nossa participação nas comissões que estavam direcionadas ao Renato, que agora eu passo a integrar. São 5 comissões: comissão interpartidária, comissão de obras, esportes, saúde e direitos humanos. Esperamos fazer um bom trabalho também em relação a isso. Dando seguimento à minha fala, eu queria inicialmente manifestar a minha solidariedade aos funcionários da Jax que estiveram hoje aqui na nossa casa. A gente sabe das nossas limitações em relação ao que podemos fazer, mas desde o primeiro momento, nosso presidente, manifestando em nosso nome, manifestou o interesse das nossas possíveis intervenções em relação ao que é possível fazer, principalmente em relação ao Ministério do Trabalho. A gente sabe que a situação desses funcionários é bastante crítica e é uma situação que afeta toda a nossa sociedade, a nossa cidade. Então a gente aguarda com ansiedade que esse problema se resolva da melhor maneira possível e nos colocamos à disposição para o que for possível para intervir e procurar ajudar. O meu retorno a essa casa, nesse momento, me coloca a par de diversas situações interessantes e que, na verdade, são redundantes, né? A maior parte dos problemas que a gente ouviu, está discutindo e assistindo aqui, parece que eu já ouvi há 1 ano e meio atrás, né? Então, nós nos deparamos novamente com os mesmos problemas no DAI, nos deparamos com o problema da Coab, nos deparamos com o problema no Vitória Régia. São questões todas que nós tivemos aqui, naquele pouco tempo que eu estive aqui, foram discutidas e debatidas nessa casa. E que, às vezes, por mais interesse que nós tenhamos e queiramos resolver o assunto, a gente sente que muitas coisas não caminham da maneira que nós queríamos, né? Um desses assuntos é justamente sobre o aterro sanitário. Eu me lembro que há 1 ano e meio atrás eu tive a oportunidade de fazer a visita ao aterro, acompanhamos a comitiva toda que esteve naquele momento lá, e nos deparamos com o problema do fim dos limites, né, do nosso aterro local. E agora, retornando a essa casa, eu vejo que o problema novamente está aí. Uma confrontação para nós, e talvez até uma afronta, porque nada foi feito realmente. O problema persiste. Naquele momento, eu procurei saber, já há 1 ano e meio atrás, quais eram as alternativas que nós tínhamos, inclusive em relação à sobrevida desse aterro, né?
E me foi dito que precisava de alguns licenciamentos, licenciamento da CETESB principalmente, e que dependia também de uma autorização, de um alvará da Comar, porque existe todo um problema com relação ao urubu, né? Ele precisa estar a uma certa distância em relação ao aeroporto, precisa de uma distância mínima. E em relação a isso, a gente não tem problema, porque a distância mínima é 9 quilômetros, e nós temos 13 quilômetros de distância. Então, o que acontecia é justamente que não foram atrás desse licenciamento. Isso não aconteceu nesse período todo. E o aproveitamento do aterro está no seu limite hoje, né? Existem algumas possibilidades ainda de sobrevida, aproveitando algumas brechas, alguns buracos que eles chamam, já que o nosso aterro, ele não tem um engenheiro que poderia equalizar e fazer com que esse aterro fosse feito da maneira correta. Ele não é feito, ele é feito meio improvisadamente. Esse improviso hoje é o que garante, de certo modo, uma sobrevida curta, mas tem a sobrevida em função desses espaços, desses buracos que ele tem. O nosso aterro é baixo e ele permite um alteamento, mas para isso é necessário que se tenha essa licença ambiental da CETESB, essa licença que hoje, inclusive, o pessoal está tentando conseguir lá em São Paulo, né? A área de expansão também permite um alteamento. Então, por que não está sendo feito nada? Algumas explicações já foram dadas aqui. Talvez não exista o interesse. A área anexa foi cedida pela Endurbe entre o aterro e a IPA, e o IPA. Também precisa dos licenciamentos. E são licenciamentos caros, a gente sabe disso. Mas por que não fazer esse investimento e garantir 20 ou 30 anos, que seria a disponibilidade desse novo espaço? Então, são algumas questões que a gente já começa a se confrontar aqui no nosso primeiro dia, que, na verdade, como eu disse, são assuntos redundantes, são acontecimentos que a gente já viu lá atrás, e que, novamente, nós estamos tomando a frente para lutar para que essas coisas sejam resolvidas da menor maneira possível. Porque eu acho inadmissível, por má gestão, por descasos, a nossa cidade ter que pagar mais caro para fazer o transbordo, principalmente, todo esse lixo para uma cidade vizinha. Eu acho que é o momento dessa Câmara se posicionar de uma maneira mais rígida, mais firme, para que a gente consiga resolver esse problema, para que o munícipe não pague esse grande ônus. Pois não, vereador? Reitero uma vez mais que seja bem-vindo. O seu discurso só reforça aquilo que disse há pouco. O teu compromisso como cidadão é incontestável. E eu, como componente da Comissão de Meio Ambiente, faço das suas palavras, minhas palavras, e providências objetivas serão tomadas, inclusive legais, porque são 6 anos que o aterro está aí para ser definido. Esse vereador levou uma técnica austríaca, alemã, que nada iria custar para o município, que pudesse resolver a questão do aterro. Infelizmente, um parecer até que favorável da engenharia sanitária, não se consolidou. Então, há necessidade de uma cobrança objetiva, como o senhor tem falado. Parabéns pela sua fala. Muito obrigado, nobre vereador. Eu gostaria ainda, para encerrar a minha fala, de dizer que nós fomos também, a semana passada, procurados por alguns moradores da região do Estoril 5, muito preocupados com a algazarra promovida por alguns jovens que estão, durante os finais de semana, principalmente, ocupando aquele espaço. Na verdade, esses jovens, e a gente entende que a juventude tem que ter o seu momento de lazer, de distração, de diversão, são alguns nômades, né, que eles saem da Avenida Getúlio Vargas, eles vão mudando na medida que estão sendo contidos em algum lugar, eles vão mudando para outros lugares e agora estão ocupando aquele espaço ali. Muita gente tem um comportamento adequado, mas alguns a gente sabe que é próprio da juventude e acabam exagerando um pouco, e nesse sentido aí eles acabam se comportando mal, principalmente ouvindo som muito alto, numa região aí que tem muitos moradores de idade. Nós procuramos, então, o coronel Kitazumi, o capitão Valentim, que se prontificaram não só a fazer uma intervenção
mais oportuna, um pouquinho mais de perto desses problemas todos, mas também mantenho contato com os moradores locais para ver as principais soluções para esse tipo de problema. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que manifestaram o seu afeto à nossa chegada a essa casa aqui. Muito obrigado, senhor presidente.